Oi, gente, aqui é Glau, da Glau Ciência, e hoje eu quero comentar sobre um assunto bem básico, mas porque eu vi gente confundindo os dois por aí. Hoje eu quero falar, então, qual a diferença de vírus e bactéria? Então vamos lá. As diferenças são muitas. Eu vou tentar resumir e falar o que eu acredito talvez ser mais relevante para vocês. Então tenham em mente que o que eu tô falando tem muito mais coisa, mas eu vou falar o básico, ok? Então vamos começar. As bactérias, elas são uma bactéria, elas são organismos unicelulares. Elas são uma célula viva, elas são um ser vivo. Elas conseguem sobreviver sozinha se elas tiverem nutrientes, etc. Agora, o vírus, ele tem muitas discussões por aí. O vírus está vivo, o vírus não está vivo, porque ele não consegue sobreviver se ele não puder entrar numa célula. Ele não vai se multiplicar, que nem a bactéria, ela consegue se multiplicar sem entrar numa célula. Agora, o vírus, se ele não tiver entrada numa célula, seja essa célula vegetal, animal, daí depende o tipo de vírus, depende qual vírus que a gente está falando, mas qualquer vírus precisa de uma célula para poder se multiplicar. Sem uma célula, ele não consegue se replicar, ok? Sem célula, eles não vivem. O que eu quero dizer com isso também é a bactéria. Existem bactérias que são obrigatórias intracelulares, que causam doenças humanas, mas não são todas, né? E elas ainda assim são consideradas, então, né? Seres vivos, porque elas têm uma célula própria, elas têm uma maquinaria própria, e mesmo se elas não entrarem dentro de uma célula, elas conseguem sobreviver e se multiplicar. Agora, o vírus, por isso que dizem, quanto tempo dura o vírus numa superfície qualquer? Ele vai morrer depois de certo tempo, porque ele não vai ter entrado dentro de uma célula, que é o que ele precisa para conseguir fazer mais partículas virais, para infectar outras células e para se espalhar. Uma coisa que é muito importante ressaltar para vocês não ficarem, ai meu Deus, então qualquer vírus entra em qualquer célula e já foi-se. Não. Os vírus, cada vírus tem receptores diferentes que vão entrar em células diferentes. No momento que o vírus consegue, ele só vai conseguir entrar em células que têm esse receptor específico. Por isso que tem vírus específico para planta, vírus específico para cada tipo de animal, e os vírus, então, que contaminam os humanos. Só que aí a gente tem que pensar numa outra coisa. Essa outra coisa é que os vírus têm uma taxa de mutação muito alta. Por isso que, por exemplo, eles conseguiram passar agora dos morcegos, provavelmente, a gente não tem certeza, né, para os humanos. Ou que nem tem a gripe suína, a gripe aviária. Acontece alguma mudança genética no vírus e ele começa a conseguir passar a ser passado para humanos. Outra coisa importante de ressaltar é que não adianta só o vírus ter o receptor da célula, mas essa célula tem que ser uma célula que permita a replicação viral. Nem todas as células vão permitir que qualquer vírus se replique nelas. Então, o que eu quero dizer para um vírus conseguir se replicar e fazer outras partículas virais para fazer outros vírus, eles precisam eles precisam primeiro achar uma célula que tenha o receptor que eles precisam. E segundo, eles precisam achar uma célula que não só tenha o receptor, como também uma célula que eles podem usar para se multiplicar, se replicar. Tá. Então, como eu comentei também ali em alguma parte antes, tem gente que se pergunta se o vírus está vivo, se o vírus não está. Se vocês querem saber a minha opinião, então, porque se vocês vão ver que cada cientista tem uma opinião diferente quanto a isso, na minha opinião, o vírus, ele não é um ser vivo, até o momento que ele consegue entrar numa célula. Ou seja, quando ele tá numa superfície qualquer, numa mesa, na roupa de alguém, para mim ele não é um ser vivo, ele é uma partícula viral. Ponto. Ele é um pedacinho de DNA encoberto por uma outra camadinha. Agora, quando ele consegue entrar dentro de uma célula, para mim, neste momento, ele meio que se torna um ser vivo, porque daí ele consegue ele meio que hackeia a célula e faz com que a célula produza todos os componentes virais que ele precisa para poder se multiplicar.
e fazer novos vírus. Outra coisa que eu quero ressaltar é que os vírus não pensam. A gente, muitas vezes fala de um jeito que faz parecer com que eles pensam, mas eles não pensam. O que acontece tudo é mutações aleatórias. E é pura seleção natural que faz com que eles consigam sobreviver e se perpetuar. Então, é aquela coisa de, no momento que ele consegue fazer mais vírus e se espalhar melhor, aquele vírus provavelmente vai ter um número maior deles se espalhando por aí do que um vírus que não foi tão bem adaptado ao meio ambiente ou tão bem adaptado para se espalhar, etc. Então, vamos resumir, assim, bem resumido. Bactéria, ela é uma célula, ela consegue sobreviver sozinha, ela só precisa achar nutrientes em um ambiente propício. O vírus, se ele não achar uma célula para entrar, ele não sobrevive. Tá, mas Golsa, por que é tão importante saber a diferença de vírus e bactéria? Então, número um seria os tratamentos, né? Por isso que eu sempre, muita gente fala, não adianta dar um antibiótico contra vírus, por exemplo. Para vírus é antiviral, para bactéria seria então um antibiótico. Isso também às vezes pode ser até um problema, porque muitas vezes a pessoa tem uma infecção viral, aí se dá antibiótico. E é por isso, tipo, o uso indiscriminado de antibióticos é o que tá dando agora as bactérias super resistentes, o que são resistentes a muitos antibióticos. O que é um problema muito grande e por isso que tem que se evitar ao máximo usar antibiótico antes até ter certeza que não é causado, a doença não é causada por um vírus e sim por uma bactéria. Outra coisa é que teu sistema imune, né, vai lidar diferente com os dois. Portanto, pelo vírus ser um ser intracelular, que ele tá dentro da célula, então o teu sistema imune, ele tem... O sistema imune, ele vai ter respostas diferentes para o que é intracelular e para o que é extracelular. Claro que, como eu disse, muitas bactérias, elas são intracelulares, mas a maioria, elas não são intracelulares. Então, o teu sistema imune também vai reagir diferente, o que também é importante na hora de desenvolver uma vacina, saber como o sistema imune responde frente àquele patógeno. É isso, gente. Fiz o mais resumido que eu podia. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês não confundam mais. E nem é tão difícil assim, porque vamos combinar, coronavírus já tem ali o vírus no nome. Então não é tão difícil assim saber diferenciar. E espero que vocês tenham aprendido algo hoje que tenha alguma utilidade para vocês. É isso. Fiquem em casa, fiquem saudáveis. E até a próxima.